Uma hora e meia, portanto, vamos começar já. Isso é só a introdução. Isso é a introdução. O resto vem num caminhão de tiro, os volumes todos. Bom, eu sinto muito prazer estar aqui com este grupo. Eu acho que vocês são espetaculares, a sério, falo. O grupo está muito bom, muito coeso, obrigado a todos. Temos uma boa harmonia, uma boa ligação entre nós, vamos continuar até ao fim assim. E para mim estar nesta terra é uma dupla emoção, porque eu já cá vivi durante alguns meses, em 1980, vejam só os anos que já foi. Foi aqui a minha lua de mel, quando casei, viemos logo para o campo missionário. E eu fiquei aqui 4 meses em Chipre e fiquei muito agarrado a esta terra, a este povo. E para mim vivemos aqui muito próximo num dos locais onde está as Nações Unidas. E na altura nós fizemos um trabalho também de distribuição de literatura em Chipre. Eu não sei neste momento a dimensão da Igreja Evangélica nesta terra, mas sei pelo menos que há liberdade religiosa, isso é bom, graças a Deus por isso. Não nesta parte, como é óbvio, obviamente aqui não há liberdade, mas na parte principal, a parte grega, ela existe. Eu queria falar muito rapidamente sobre um homem que é muitas vezes desconhecido na Bíblia. Nós reverenciamos muito o apóstolo Paulo, e com toda a razão, Saulo Paulo. Mas nós esquecemos que por trás de Paulo esteve um grande homem chamado Barnabé. Aliás, se não fosse Barnabé, humanamente falando, Saulo ou Paulo não teria grande evidência. E já vamos ver porquê. Queria falar de dois pontos da vida de Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação. De facto, ele é um homem que consola, que conforta, que encoraja, mas também um homem de grande visão. Ele vê aquilo que outros não conseguem ver. É característica de um líder. O líder vê mais além daquilo que é normal. Este homem, segundo o capítulo 4 de Atos, eu vou ler para vocês, não precisam se preocupar, embora que alguns certamente trarão a Bíblia com eles, mas no capítulo 4, versículo 36, quando fala sobre aquela multidão que se converteu lá em Jerusalém, diz no versículo 36, ao versículo 34, vamos puxar um pouquinho atrás, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Isto foi ainda em Jerusalém. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, portanto ele era judeu, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Portanto, a primeira menção de Barnabé é de um homem fiel a Deus, um levita, um religioso, e que se converteu ao Senhor Jesus Cristo e que agora é um dos primeiros a dar o bom exemplo de repartir os bens com os pobres. Esta é a primeira menção que nós temos do apóstolo Barnabé. Mas ele torna-se uma espécie de um mentor de Saulo. Saulo, como sabem, era um homem odiado pelos... Não era odiado, ele era um homem mau, era um homem de maus instintos, era um homem dominado pelo ódio aos cristãos, à comunidade cristã em Jerusalém, e por isso, durante algum tempo, não sabemos meses ou até alguns anos, ele foi perseguindo a igreja, ele tinha um grande posto, de grande importância, porque ele era rabino e ele era um discípulo de Gamaliel. Gamaliel era discípulo de Hillel. Hillel era um dos grandes rabinos de Jerusalém, dos mais conceituados, e tinha um discípulo chamado Gamaliel. E vede que Paulo, a uma certa altura, diz: eu aprendi aos pés de Gamaliel, ou seja, eu não sou um qualquer, eu sou um homem estudado, tenho muitos diplomas, por assim dizer, não sou um qualquer. Às vezes nós desprestigiamos um pouco a educação, a cultura, e sempre usamos aquele texto dizendo que Paulo um dia disse que tudo aquilo para ele era como se fosse lixo, mas a interpretação não é essa, ou seja, ele fez uma comparação. O conhecimento de Cristo, em comparação com a nossa cultura, é muito superior. E se fizéssemos uma comparação, é como se a cultura nada valesse. Mas ele não está a dizer que ela não vale nada, porque ele em outros pontos fala daquilo que ele estudou, daquilo que ele praticou, do seu fundamentalismo, do seu judaísmo. Agora, diz aqui no capítulo 11, versículo 24, outra próxima citação acerca do apóstolo Barnabé, que o Evangelho vai sendo pregado em Antioquia, que hoje fica na costa leste
da Turquia, já lá estivemos há anos atrás com um grupo. Diz aqui que chegou a fama, a mão do Senhor era com eles. Vamos puxar um pouquinho atrás. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Já mencionei, a perseguição movida em Jerusalém fez com que os crentes se afastassem e fossem de volta para as suas terras, entre os quais Chipre. Então eles trouxeram o Evangelho até Chipre. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e muita gente, e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Portanto, Barnabé já era um homem muito respeitado na igreja em Jerusalém. Porquê? Porque ele era um homem poderoso em palavra, em fé, no seu próprio exemplo, e então ele é escolhido pela igreja em Jerusalém, que era uma igreja grande, apostólica, é enviado para Antioquia para ver aquilo que o Senhor estava a fazer naquela grande cidade. Mas, muito interessante o que vem a seguir. No versículo 25 diz que Barnabé partiu para Tarso a buscar Saulo e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Isto é muito importante porque eu não sei como é que Barnabé conheceu a Saulo ou a Paulo, algum conhecimento ele tinha, mas Saulo tinha uma fama muito má, porque ele tinha sido perseguidor da igreja, ainda muitos não acreditavam na conversão dele. E ele então foi lá para Tarso, para a sua cidade natal, e foi quase esquecido. Mas houve alguém que viu aquilo que os outros não viam, viu o potencial de Saulo e de Paulo. Lembra-se quando ele se converteu, o Senhor falou com Ananias lá em Damasco e disse para ele batizar a Saulo, e ele caiu naquelas escamas dos olhos, foi batizado e foi fora, e Saulo recebeu esta mensagem de Deus que ele seria usado para ser um vaso de bênção entre os gentios. Mas ele agora estava lá esquecido, estava lá no armário, lá na sua terra, em Tarso. Mas houve alguém, este homem chamado Barnabé, filho da Consolação, um homem de fé, ele viu que ali havia um potencial que Deus queria usar. Então ele vai até Tarso e traz Saulo com ele. Talvez alguns não concordassem, talvez alguns achassem que era um risco muito grande. Quem sabe Saulo é um falso cristão, isto é um truque, não é? Que ele está a usar para nos levar outra vez para as prisões e por aí fora. Certamente havia gente que estava contra esta ideia, mas Barnabé acreditou em Saulo, acreditou em Paulo no seu potencial. Meus irmãos, por isso ele é chamado um encorajador. Por isso no versículo 23 diz aqui que ele, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ou seja, ele era um homem encorajador. Nós precisamos muito de pessoas assim nas igrejas de hoje. Para desencorajar temos muita gente, não é? Às vezes eu saio de um culto e saio mais desanimado que encorajado, porque falta aquela pessoa que eu pergunto, aquelas desculpas esfarrapadas, foi o aniversário, não pude vir porque não sei o quê. Para ir para o futebol, não há desculpa, toda a gente vai para o futebol, pode estar a chover raios e coriscos, não é? Ou para os festivais, ou para não sei o quê, não há, nem ninguém vai buscar ninguém a casa, vai tudo pelos seus próprios meios, mas para ir ao culto, se não for buscar a casa, não sei o quê, porque há sempre um monte de desculpas. Infelizmente, às vezes, nós que pregamos o Evangelho, os ministros de Deus, há aquela desculpa, mas não pode ser o culto, falhar um jogo. Muitas vezes nós ficamos desencorajados e dizemos, caramba, eu preparei esta mensagem, né? O pastor Davi está aqui também, às vezes 3, 4 horas ali, ou até mais, não é? Preparar a mensagem, isto hoje vai ser uma bênção, não é? E a gente conta com várias pessoas porque achamos que elas precisam de ouvir alguma coisa que nós estudamos e elas não aparecem lá, não é? Porque naquele dia alguém fez anos ou não sei mais o quê. Então nós precisamos
nesses momentos, ter alguém que nos encoraje. É tão bom ser encorajado por alguém, não é? As pessoas vêm à nossa beira e não sabem o que é que eu ouvi falar agora. Sabem o que é que está a acontecer. Mais um escândalo, mais não sei o quê. Oh, pá, não diga mais nada, pá. Eu quero uma palavra de encorajamento. Eu quero que você me diga alguma coisa que eu possa ver com a sua mesma visão. E aquilo que Barnabé conseguiu fazer foi convencer a igreja que Saulo era um homem que Deus ia usar de uma forma extraordinária. Ele percebeu o seu potencial. Daí que nós agora concluímos com a entrada deles, os dois, na primeira viagem missionária aqui em Chipre. E é exatamente aqui, neste lugar, onde eles chegam, o Porto de Mar aqui perto, eles chegam aqui, começam a sua, entre aspas, cruzada evangelística e vão por aí fora, até Pafos, onde nós estivemos. Vocês vejam a distância que é. É uma ilha pequena, mas é muito distante, e eles, não sei se foram por barco, talvez por barco seria mais fácil, ou por terra, não sabemos. A verdade é que o Evangelho entrou aqui, se desenvolveu no primeiro século. Capítulo 13 diz que naquela igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio Cirneu, e Manahem, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, há dias o irmão me disse que hoje a igreja contemporânea dá mais ouvidos, há mais importância à tecnologia, não é, do que ao Espírito Santo. Nós precisamos ouvir mais a voz do Espírito Santo. Há tantos ruídos, tantos barulhos, tantos livros, tantas ideias de homens, que às vezes nós não vamos ao que é mais importante, que é sossegar, quietos para ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos mais ouvir a voz de Deus, irmãos. Nós ouvimos muitas opiniões hoje, cada um tem a sua opinião. Todos sabem tudo e mais alguma coisa. Todos sabem como é que é Deus, como é que Deus não é. Mas se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos de ir ao relato que Deus nos deixou. Com tantas dificuldades, nós hoje temos a palavra escrita. Muitos deram a sua vida para preservar esta palavra, para a traduzir nas suas línguas. E nós hoje temos aqui toda a informação que precisamos acerca de quem Deus é. Mas vemos cada vez mais a ideia de que Deus é amor, 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 Deus perdoa, está feito. Mas há outro lado da moeda. Deus também é um Deus de justiça. E por isso diz a palavra: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. É o mesmo Deus que salva e também condena. E nós temos que ter essa noção de que Deus deu a todos nós a oportunidade de ouvir o Evangelho e receber a graça do Senhor através do arrependimento. Nós recebemos o perdão dos pecados. E através do batismo nós mostramos que nos identificamos com Cristo Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Então fazemos parte da Igreja, a Igreja Universal e a Igreja Local também, onde nós celebramos a ceia, onde nós ouvimos a palavra, tal como acontecia na Igreja de Antioquia, em Jerusalém. Os crentes se juntavam, se alimentavam através dos ministérios dos doutores, dos pastores, dos diáconos. Era um ministério bastante diversificado. Como é que há pessoas que dizem que são cristãos e não vão à igreja? Não querem se ir aos cultos? Esse é um fenómeno recente, porque as pessoas ficam em casa, vão ao YouTube, veem as mensagens lá da América, do Brasil, e acham que são suficientes. Mas igreja significa comunhão. Comunhão palpável, não é virtual. Nós temos de estar presencialmente uns com os outros, nos chocarmos uns com os outros às vezes, para que possamos aprender o que é perdoar, o que é aceitar, o que é tolerar as fraquezas uns dos outros. Se nós estivermos em nossa casa, na cama, a tomar um café e a ver o culto pela internet que se passa lá não sei onde, isso não é comunhão. Isso não é comunhão. E Deus chama-nos para nós congregarmos, para nós estarmos juntos. E o apóstolo que escreveu aos Hebreus diz: quanto mais se aproxima o dia, o grande dia da vinda do Senhor, mais necessidade nós temos de estarmos juntos. Para quê? Para ouvirmos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através da oração, fala através de profecias, fala através da pregação da palavra de Deus. E nós precisamos estar juntos, congregados, para ouvir a voz do Senhor, mas também Ele nos fala individualmente, quando estamos, às vezes, debaixo de uma árvore, com a Bíblia aberta, dizendo: Senhor, fala, eu quero ouvir a tua voz. Certamente Deus não ficará em secreto ou ficará em silêncio. Ele falará
ao coração de cada um de nós. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E para terminar, irmãos, eles foram enviados, eles jejuaram, eles oraram, porque é importante a confirmação da igreja. Irmãos, nós hoje às vezes assistimos a pessoas que se autodenominam missionários, vêm de uma terra para a outra, a igreja não os enviou, alguns nem fazem parte de uma igreja. Eu já perguntei a alguns desses, porque às vezes não sei porquê, vêm ao meu encontro, não sei o que é que eu tenho de especial, não sei, lá vêm eles ter comigo, a ver se eu abro portas e aqui e acolá. Eu pergunto: irmão, mas qual é a sua igreja? Irmão, a minha igreja é a Igreja Universal, irmão. Eu sou de Cristo, eu sou de todos. Então, eu já percebi logo quem ele é. E eu, pessoalmente, fecho logo a porta. Se ele não é enviado por uma igreja local, que ouviu a voz do Espírito Santo, que jejuou e que orou e que o enviou, eu não acredito que ele seja um enviado de Deus. E depois vemos os estragos que são feitos. Mas a verdadeira igreja, a igreja saudável, é aquela que ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E ela busca Deus para confirmar se é a voz de Deus ou não. Isso leva algum tempo. Mas depois, em paz e em perfeita harmonia, a igreja envia. Diz aqui que eles chegaram até Chipre, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E nós depois conhecemos o resto da história. E no final, quando este governador, Sérgio Paulo, se converte, diz no versículo 13, partindo de Pafos, eles foram até a Panfília, já na Europa. E no final da história, acontece algo muito triste. A separação de Paulo e de Barnabé. Por uma questão de família. Barnabé quis proteger o seu sobrinho quando eles acabam a sua primeira viagem missionária, eles regressam a Antioquia, à sua igreja local, e prestam um relatório daquilo que aconteceu, coisas incríveis que aconteceram. Milhares e milhares de pessoas se converteram em novos territórios, algo que os judeus não tinham visto ainda, mas que era o cumprimento do plano de Deus, ir e pregar o Evangelho a todas as etnias, a todos os grupos, a todos os povos de todo o mundo. E é isso que estava agora a acontecer com a primeira viagem missionária, quando eles chegam, todos contentes, relatando aquilo que Deus havia feito. Quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, Paulo e Barnabé, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. E depois diz aqui no final do capítulo 15 que Paulo quis voltar a ver estas igrejas. Já estava ali há algum tempo, e diz: é tempo de eu voltar para ver como é que estão aquelas igrejas, aqueles queridos irmãos que nós levamos a Cristo. Diz aqui: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Lembram-se da primeira viagem missionária? João, Marcos, sobrinho de Barnabé, veio, mas depois, a uma certa altura, ele saiu, voltou para a sua terra. E Paulo não gostou nada da ideia. Sabem que Paulo era um homem colérico, não é? Era um homem determinado, ou vens comigo, ou então desaparece da frente, não é? E Paulo levou isto muito a sério. Muitos dizem que foi um dos grandes erros que Paulo cometeu. Acho que sim, porque ele devia ter sido mais tolerante, não é? João Marcos era um moço ainda, jovem, ainda um pouco instável, mas Paulo era um homem determinado, ele não aceitava que pessoas arranjassem desculpas para esta grande missão. E daí, diz aqui no versículo 38, que a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles. Que tipo de contenda? Deve ter sido dura. Paulo não era mole, não é? Paulo disse que era pequenino, mas ele era intenso, não é? E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Veio de volta para a sua terra e não temos mais informação, pelo menos bíblica, sobre Barnabé. Ele ficou aqui, certamente, ele era um grande pregador, era um apóstolo, e aqui certamente desenvolveu a Igreja de Cristo. Mas, só para um minuto para concluir, irmãos, Barnabé, um homem de Deus, um homem cheio de fé, e um homem que acreditou em alguém, que talvez tivesse sido esquecido, desprezado, mas ele foi lá, trouxe-o, porque era um homem de visão, e colocou Saulo à frente da obra evangelística do primeiro século.
Às vezes, irmãos, nós não damos valor a quem está nos bastidores. Achamos só quem está no palco é que é importante, não é? Quem prega, quem toca, quem canta, mas esquecemos que se eles estão ali é porque alguém por trás está mantendo a chama acesa. Eu conto uma ilustração muito simples de um homem chamado Charles Spurgeon. Ele foi chamado príncipe dos pregadores do século XIX. A igreja que ele pastoreava em Londres, tabernáculo, tinha 7.000 lugares, as pessoas tinham que ir 1 ou 2 horas antes para conseguir um lugar. Ao ponto de Spurgeon dizer às pessoas, por favor, não venham no próximo domingo. Você conhece algum pastor que diga isso? Não venham no próximo domingo que é para dar lugar a outros. Quem dera, não é? A gente pede, venham, não há. Mas Spurgeon dizia, não venham no próximo domingo para dar lugar a outros. E um dia vieram 2 americanos para conhecer o trabalho em Londres, porque já todo mundo falava acerca deste grande pregador, que ainda hoje é uma referência, né, para tantos de nós, para milhões de pessoas. E eles quiseram então conhecer o templo, né, o tabernáculo lá em Londres, que ainda hoje ainda existe, embora só a fachada se manteve. Então à porta recebe-os um homem barbudo, assim de mau aspecto. Dizem, mau porteiro, assim com uma barba comprida, não é? Assim tipo aqui o tiro, ou assim, a flaminha, não é? Ainda mais feia que a dele, a minha é bonita, ainda que é feia. Assim uma voz assim meia coisa, com um cheiro de tabaco ainda por cima, não é? Porque sabem que se depois não fumava, não é? E ele dizia, nós queríamos conhecer esta igreja. E ele disse, então venham comigo. Estava um dia de verão muito quente, em julho. Então venham comigo aqui ver as caldeiras. E eles disseram, isto também deve estar louco. Julho? Que com este calor? Ver as caldeiras? Quando eles desceram, este indivíduo um bate bem na cabeça, não é? Desceram às caves e estavam 700 pessoas ajoelhadas em oração. Isto 1 hora antes do culto. 700 pessoas ajoelhadas em oração. E ele disse para eles, aquilo que vocês daqui a pouco vão ver acontecer lá em cima é fruto daquilo que está a acontecer aqui em baixo. Mais tarde é que eles perceberam que era Spurgeon, que acreditava no poder da oração. Ele era um grande, exímio pregador, mas ele era humilde para saber que tudo aquilo que era feito através dele, que o Senhor fazia através dele, era fruto daqueles anónimos que estavam ali. Eram os Barnabés, eram os filhos da consolação, eram os animadores, eram as pessoas que acreditavam que Deus estava a usar aquele homem para a sua glória. Sejamos todos nós um Barnabé, amém? Ou uma Barnabeia, se assim eu posso dizer. Que não sirvamos de pedra de tropeço para ninguém, mas sirvamos para encorajar os nossos irmãos, pegando em alguém que talvez nós percebemos que tem dom, tem talento, mas está um pouco desanimado, está enfraquecido, vamos para a frente, anda comigo. Aquilo que Barnabé fez foi pegar não foi dar um grande curso, um grande seminário teológico, foi pegar em Paulo e andar com ele, acompanhá-lo, ministrar no coração dele. E isso nós precisamos tanto, ter mentores espirituais, termos homens e mulheres que estejam connosco e nos incentivem a que nós possamos fazer a obra que Deus determinou para nós. Deus nos abençoe, pedir ao pastor David para terminar com a oração. Obrigado pela vossa paciência, Deus abençoe a todos nós e que esta estadia nos faça lembrar este grande homem de Deus, que esteve por trás dos bastidores, mas que lançou o grande apóstolo Paulo. Podemos dizer de uma forma humana, sem Barnabé, Paulo mal seria conhecido. Mas graças à visão e à fé deste homem, Paulo atingiu praticamente os confins da Europa nos dias dele. Que Deus nos abençoe. Sejamos assim também. Por favor, irmão. Senhor, muito obrigado por aquilo que nós vamos ouvir através do pastor Marlon. Nesta terra, tu levantaste alguém que foi por outras terras e como nós acabamos de ouvir, foi alguém que encorajou, que ajudou, que apoiou e que a seu próprio custo muitas vezes contribuiu para que a obra fosse avante. E Deus, nós pedimos que tu faças o mesmo na nossa terra em Portugal. Amém. Que tu dás nos Barnabés. Que o nosso país venha a ter em cada cidade, em cada aldeia, em cada lugar, um povo teu que conhece como Salvador. Amém.
Deus, obrigado, Senhor, por esta viagem e por ter ouvido o que nós ouvimos hoje. Que este homem que veio desta ilha ficou registado, Senhor, no teu livro e tem sido de bênção até para nós. Amém. Deus, ao lembrar, Senhor, que tu prometeste que aqueles que servem que têm um galardão eterno e que a nossa vida é tão curta e Deus, eu peço, Senhor, que a tua obra, que o teu trabalho seja importante aos nossos olhos. Amém. Deus, faz de nós mesmos Barnabés. Amém. E Deus, eu peço isto e eu agradeço no bom nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Amém. Obrigado, então vamos continuar.